llevó a Jesús. Levou Jesus. Y como se llevó al hermano Branham. E também como ele levou o irmão Se los llevó Branham, de una irmão muerte Branham, e os levou por natural uma y morte vamos a decir natural. Vamos falar vejez, muerte natural. por velhice, morte natural. Porque Eliseo, el Irmão William, mensaje né? dijo que Porque no Eliseu, sabemos numa cómo murió, mensagem, pero él diz que dice que Eliseu, murió. Y não dice, pues, sabemos como ele morreu, una mas diz que enfermedad, la morreu vejez es una enfermedad. e diz que foi por uma doença. A velhice é uma doença. El Vejam ministerio y como la ele, obra que él hizo, o ministério e a obra que ele que era fez, traer toda esa revelación de las cosas que iban a suceder. que era trazer Ese toda que essa tenía, revelação das coisas que iriam que tiene acceso al acontecer. libro de la verdad y Esse todo lo quem que le dio a tinha, Daniel, que tem acesso ao livro da todo lo que vino verdade, a que deu para tudo aquilo que deu para cumplir Daniel, en quando veio a cumprir los símbolos apocalípticos, cuando le dio a Juan la os revelación, símbolos apocalípticos, quando deu a João a luego viene y revelação, lo cumple. depois vem e cumpre En su isso, venida viene cumpliendo todo eso que fue hablado ahí en medio de su na sua iglesia. vinda vem cumprindo tudo Todo isso que lo foi falado aí no meio da sua igreja, lleva tudo, ya a la realidad de lo que él tudo já se le leva, habló desde el leva à Génesis, viene todo eso realidade como daquilo sigue que siendo ele anunciado. falou desde o Viene Gênesis. a Vem María, todo o sétimo a selo Daniel sendo primero le anunciado habla desde o todo Gênesis, eso, vem viene até María, le Maria. dice todo lo A que va a Daniel, ocurrir, em quién primeiro, iba a ele nacer. fala tudo isso, vai até Maria, ele Está fala tudo o que después vai acontecer, quem con los iria nascer, apóstoles, e depois está está allí cuando com os libertó a Pedro, apóstolos, está cuando está aí quando libertou a Pedro, está también quando con Pablo, era também alguien que estaba com allí, Paulo, el cual me apareció anoche, o dice anjo que si estava aí com dice que Paulo, Pablo, que apareceu pela en las noite a edades, mim, e ese diz ángel que ahí ele, Paulo, viene nas después, eras, se hace carne en esse medio de la anjo aí, iglesia en el vem tiempo depois, esse correspondiente anjo que se él faz carne no entrelace meio da igreja, no tempo dispensacional, pertencente donde que les aparece corresponde, que é o entrelaçamento entrelaces dispensacional, dispensacionales. dispensacional que aparece aí, nesse Llega Dios entrelaçamento dispensacional, aparece esse y anjo, e chega cumple Deus e esa promesa de ser arcángel en carne humana, cumpre essa promessa desse lo mismo arcanjo em que carne humana, hizo a mesma coisa que desde Génesis hasta acá. fez desde o Como es un Gênesis programa, pues até aqui, todo él até tiene que hoje. llevarlo a Como é um programa, cumplimiento tudo ele tem que físico. realizar, fazer esse programa, Habla de una nueva Jerusalén que buscaba Abraham fazer a cumprimento y dónde la físico, vamos a fala ver de uma nova después del Jerusalém milenio. que Abraão Pues se hace buscava, realidad eso que él procurava. E onde nós vamos ver ela? Depois do milênio. va a Vê, traer isso hijos se de existencia, torna que es lo uma que se supone realidade, isso que ele pasar falou, allí se faz en el realidade. tiempo de Adán y Eva Traz o livro à por la palabra existência, hablada, que é o que aunque eso lo vamos a ver acontecia, ya cuando estemos en el milenio, acontecesse lá no tempo pero de eso va a Adão e ser Eva, existencia, así que trae el hijo trazer o filho à e hijas de Dios existência, pues van a mas ser isso vai por la palabra de hablada, modo que traz o filho e filha pero de Deus vai ser pela palavra llega a falada. cumplirse No tempo de Adão, esa trazer parte, os pero filhos ya por existência. en una condición Isso caída y chega a se ahí que se cumprir essa requiere un parte nuevo já nacimiento numa condição, numa situação para caída, formar e aí parte se de esa requer, é preciso um nueva novo raza. nascimento Pero mira cómo él para viene cumpliendo fazer su parte programa, dessa nova raça. Mas haciéndolo olha como é que ele vem cumprindo ya o seu real, programa, tornando esa palabra siendo já viva, real, uma vivificada en medio realidade, del essa pueblo palavra sendo vivificada, en el sendo planeta viva Tierra. no meio do povo, Y así no con su planeta mensajero, Terra. cada E dispensación, assim é com o cada seu cambio de mensageiro. dispensación aparecen esos De arcángeles cada era de dispensação, cada y mudança de vienen esos dispensação, aparece arcángeles, esses arcanjos. trae E toda esa vem esse revelación, arcanjo, traz toda essa revelação, cumple esa parte de cumpre el séptimo sello essa parte siendo do revelado, sétimo cumplido de una selo, manera triple. sendo revelado, sendo cumprido de uma forma Y eso tríplice ou también tripla, tiene múltiples 3 cumplimientos, partes, e porque isso também tem ahí están los ministerios de Jesús de múltiplos Moisés y Elías, y ahí cumprimentos, está la manera porque triple. Pero tem o también ministério de en la Jesus, Moisés manifestación e Elias, e aí está a forma tríplice, mas como hijo de também Dios, na manifestação, a forma o tríplice, como hijo del mas hombre, também na como hijo de manifestação Dios como y filho de como hijo de David. Deus, como filho do homem, filho de Deus e como filho de Davi. 3 manifestaciones de Dios también.
para el fin del 3 tiempo. manifestações, Ahí tiene otra, também la 3 triple. manifestações de Deus para o fim do tempo. Aí tem uma La outra manifestación forma del Hijo del tríplice, Hombre es un profeta. tripla. La A manifestación de manifestação do Moisés y Filho Elías do es un Homem é um profeta. profeta. A manifestação de Moisés e Elias é um profeta. Y llega a hacerse carne en medio E nuestro. Cumple el chega-se a propósito por el fazer cual carne no Dios lo nosso envía. meio, cumpre Recoger, o propósito pelo qual Deus o envia, hace un recogido recolher, de faz toda esa simiente um en la América Latina y recolhimento el Caribe. de Pero toda después essa viene semente entonces, na América Latina e no Caribe, y esse todo el mundo anjo. pensaba que él era E el que aí hacía então vem, e todo mundo pensava esa que era ele quem segregación iria fazer essa después segregação, essa de que se separação. Todo recoge mundo todo. pensava que fosse ele, depois Y entonces no lo hace por que medio de ese se velo de carne, recolhe y entonces tudo. envía otro E então con ele la não faz misma isso palabra que através do ese seu velo véu de de carne carne. trajo. Então envia outra com a Esa mesma revelación que palavra trajo que él esse véu con de la carne misma trouxe. palabra Essa revelação que ele se trouxe hace com a mesma esa palavra segregación. daquele que Saca se faz, ese daquele que faz remanente essa segregação, essa separação, dentro de esa tira esse cosecha. remanescente Pero es su mensaje. dentro Y dessa lo único que colheita. Dios cambia, Mas é y a sua cambió su velo de mensagem. carne. A única Pero coisa sigue que Deus siendo él muda ou mismo el que troca hace é la que obra. mudou seu véu de carne, mas continua sendo Ele mesmo quem faz a Y obra, Ele próprio. no E se lo lleva a Dios não, de una manera Deus não o marcada. leva de uma forma bem Porque fíjate marcante, que bem forte. Porque la presta presencia de atenção Gabriel que a María a presença de Gabriel a fue Maria tan y tan gloriosa para María foi tão e tão gloriosa para Maria a que sua ella presença, que deseaba ela que se quedara Gabriel, desejava porque aunque no que está ahí Gabriel registrado en la ficasse, Biblia, que ele ficasse, porque ella não en está su isso forma de registrado aí na conversar Bíblia. Ela, se na sentía sua tan y tan forma a de gusto. conversar, no seu jeito de conversar, ela se sentia Imagínate tan tão a gusto que decía, agradada, hágase conmigo conforme a tu tão palabra. agradecida, agradada, O que sea, tuvo ela una disse: buena faça comigo conforme a tua palavra. Ou seja, ela teve acogida, uma vamos a decirlo, boa, recepción con Gabriel. ela agradou-se Se muito, uma sintió boa tan bien y acolhida, tan uma boa recepção cómoda. com Gabriel. Ela se Ella sentiu como, tão cômoda, tão vamos a bem. decir, Ela un como, arcángel tan grande, tan vamos poderoso, un falar, personaje um como él. arcanjo tão ¿Quién grandioso, iba a tão desear que se poderoso, um fuera? personagem como ele ou igual a ele. Para ellos hubiese Quem sido iria bueno que se desejar que quedara, fosse porque embora, que se fosse? le estaba dando a conocer Para todo lo ela que teria sido bom que ele Dios iba a ficasse, cumplir por porque medio estava de lhe ese dando a hijo que iban a conhecer hacer. tudo aquilo que Deus iria Pero se cumprir tenía que ir en através medio desse de ella filho que iria nascer. para que la Mas ele tinha promesa que ir embora do meio dela tuviera que ser para que a promessa cumplida, tuviera que ser realizada tivesse que y ser naciera ese hijo cumprida, que él le había tivesse que dicho ser que realizada, nacería feita por e esse medio de filho ella. nascesse, que ele tinha falado Pero com ela que Gabriel se nasceria fue através dela. Mas Gabriel sin foi embora un dolor a ella, sem quizás que ela lo tivesse sintió, no dor. dice más nada ahí. Ya Talvez vamos a conocer esa historia un ela poco más desde el sentiu, não capítulo 1 fala de nada Lucas, sobre isso aí. Nós vamos conhecer essa história verso um pouquinho 30 en mais no adelante, capítulo de porque no Lucas. da mucho Vamos detalle conhecer versículo y 30 em fue diante, bueno vamos que no lo conhecer mais dijera, essa história, porque não dá muitos porque detalhes ahí ou hubiese minúcias aí, e revelado foi bom que mucho não el misterio de fizesse ese assim, séptimo porque sello. aí teria revelado muita coisa do Pero mistério desse fíjate que sétimo selo. al irse Gabriel, Mas preste ella se atenção quedó que ao Gabriel ir bien, embora, se ir, ela ficou ya le había dejado el bem, ela mensaje. ficou bem, Ella lo tenía todo. já tinha deixado ¿Por para qué se ela a tenía que quedar? mensagem. Si lo que tenía que Ela hacer tinha era tudo, porque Dios cumplir com a o que través ela de tinha ella que lo que el ficar, o ángel, que ese tinha que se ángel le fazer dijo. era Deus No cumprir tenía através dela o que o anjo, entonces esse ella que arcanjo lhe está falou. Não lamentándose tinha que se haya então ido. que Si ya tenía ela la está palabra, se lo que tenía que lamentando que hacer ele era tinha ido creerla embora, se y ela que já Dios cumpliera a tinha través de ella o esa que ele palabra. tinha que crer, ela tinha a mensagem, Viene que Deus Gabriel a su cumprisse iglesia, através dela essa palavra. Gabriel viene vem para a sua igreja, él a su iglesia novia, vem, representado ele vem para a sua en igreja María, noiva, le representada da su mensaje, le da las em promesas, Maria, le da las Gabriel, cosas que van a lhe suceder, dá a sua le da todo. mensagem, lhe dá as promessas, lhe dá as coisas que vão acontecer, lhe dá Y tudo eso isso. que estaba escuchando hace poquito, un pedazo Isso de que estava escutando faz pouco audio tempo, um del mensaje pedaço del verbo hecho carne, de um miren como áudio da allí él mensagem Verbo feito profetizando carne. las Olhem cosas como ele aí que iban a profetizando ocurrir en as esa hora negra coisas, que iba a venir das a coisas la que iriam palabra hecha acontecer carne, nessa hora al negra que verbo iria vir,
en este escura, a tiempo palavra final. feita carne, é o verbo, essa hora Y vemos escura, que él neste tempo do lo fim, neste hablaba como si fim de fuera tempo. E a vemos él, que ele en cierto falava sentido, aunque como no se hablaba en fosse primera com persona, ele, num certo sentido, pero ya mesmo que ele não estaba falasse em profetizando primeira lo que le pessoa, ocurriría porém al já estava cumplimiento profetizando o de que la palabra hecha aconteceria carne en el com o fin del tiempo. cumprimento da palavra Y feita carne no fim do allí tempo, no él tempo do fim. E estaba en ese ele tiempo aí de tristeza, estava nesse avisándole al tempo pueblo de esa de hora negra que iba a venir tristeza, y avisando o dándole a povo dessa conocer hora negra escura que todo lo que iria estaría vir e ocurriendo dando a en este tiempo conhecer final a la tudo aquilo que palabra, estaria al verbo acontecendo hecho neste carne. tempo do fim com a palavra, com o verbo feito Y carne. como los profetas siempre E han como deseado os que se cumplan las profetas promesas sempre en su tiempo têm y que sea con desejado que as ellos, promessas se cumpram no en ese seu tempo e momento, que seja com hasta donde eles, Dios le ou neles, nesse momento, daba a conocer o le dio até a onde conocer, Deus no sabía lhe dava a todo el conhecer, programa lhe divino, permitiu sino que conhecer, sabía ele ya, não allí sabia Dios le estaba todo mostrando o programa divino, en sinal que ele já ese sabia, ciclo e Deus divino estava mostrando en a el cual él ele, estaba viviendo allí en el nesse ciclo 85, divino, no qual ele estaba estava mostrándole vivendo aí que em iba a ocurrir algo 1985, así estava como mostrando a ocurrió ele en el que iria tiempo acontecer de algo Jesús. desse jeito, tal como Y aconteceu no tempo de Jesus. miren E ustedes cómo olhem Dios vocês como, de que se forma lo lleva Deus o y leva no tiene esa parte e não tem essa, não que existe essa tuvo parte Juan el que Bautista, Jesús teve, que aconteceu com João o el hermano Batista, Branham, com Pedro Jesus, también, ou com o irmão Brana, la forma de morir com de Pedro, Pedro como também. fue, Essa forma de Pedro morrer, tal como y quizás otros foi, más, e talvez pero vean cómo outros, él, mais Dios, outros, mas vejam como no se lo com llevó de ele, una manera Deus não levou de dura uma o forma de una manera dura ou forte, en que el difícil, de uma pueblo sufriera forma más em que o porque povo hemos sofresse de uma forma sufrido que se haya violenta, ido, porque somos humanos y tenemos sofresse mais sentimientos en que nós cuanto a, sofremos que ele foi embora, porque cuando nós se nos va un ser somos querido y humanos, más temos él, sentimentos no pero tocante a quando vai um fue ser algo querido, que e muito Dios mais ele. fue preparando a su Porém, pueblo foi y lo fue uma coisa que Deus foi preparando o seu povo llevando e hasta un foi lugar en donde cuando él se lo llevara del medio del levando o pueblo, povo até um lugar no onde, quando sintiera ele o levasse do ese meio do golpe duro povo, que pasó não se los sentisse discípulos de Jesús esse golpe, cuando essa etapa difícil que os cortaron la discípulos de cabeza Jesus passaram de quando Juan, los discípulos de Juan, cortaram a cuando le cabeça quitaron de la João, cabeza por os petición discípulos de João, quando tiraram a allí cabeça de la hija a pedido de ali de, da filha. hay que buscar bien toda esa historia, Herodías y Felipe, Tem que todo eso estaba procurar envuelto toda ahí de essa un história de Herodias e problema de que tenían Filipe, todos allí, esses estavam y ella le envolvidos había aí no dicho problema que se tinha por que aí, él le había e dicho ela tinha que pidiera falado lo que quisiera que y ella le dijo la cabeza de Juan. ele tinha dito que ela pedisse o que ela Y quisesse, e ela lhe disse, respondeu, a cabeça de vean, João. le quitaron la E, cabeza, una muerte vejam, lhe tiraram, fea. cortaram a cabeça, uma morte De seguro los discípulos de Juan feia. sufrieron mucho. Certamente Y os también discípulos de mira João Jesús sofreram muito com isso. crucificado, E também, olha, desnudado, Jesus y eso los crucificado, discípulos también sufrieron mucho. nu. Y todavía nosotros vemos E isso os discípulos ese, também sofreram muito por causa cerramos los disso. E ainda ojos y nós, quando pensamos nós todo vemos eso y nos duele. fechamos os olhos e pensamos em tudo isso, e Nosotros dói na y los gente isso. discípulos del hermano Branham, y Nós, nosotros que creemos su e os mensaje, discípulos do irmão también de la Branham, e noche a la nós mañana que Dios se cremos na lleva sua al mensagem mensajero en un também, accidente. da noite para amanhã, Y eso fue Deus un golpe leva o duro mensageiro no también. acidente, de repente. Pero vean E cómo isso foi um golpe Dios difícil, se duro, llevó el forte mensajero também, mas vejam como Deus levou o sin mensageiro un sufrimiento sem así. um Aunque sofrimento yo assim, les he desse dicho que tipo. sufrí mucho y él Mesmo que ele, en la parte eu tenho espiritual fue la que falado, él eu falei com decía ele que eu que sofri era duro, muito, e ele, na parte porque lo espiritual, foi o demás que ele falava, me dizia que era él difícil, era forte, porque as estaba, outras coisas, vamos a decir, ele ya en esa estava, etapa que vamos sabía que se dizer, iba. que ele já estava Y todo nessa lo que etapa que ele sabia le que estaba ele ocurriendo iria era por embora. E algo tudo natural, o que una estava muerte acontecendo com natural, ele era por uma o coisa sea, natural, descansar. uma morte natural. Y el pueblo Ou ya seja, estaba preparado descansar, ia descansar.
E Dios o estaba povo já preparándolo y estava por no se daba preparado. cuenta que ya estaba Dios preparando Deus el pueblo estava para preparando, que Él se mas não fuera en se medio dava nuestro. conta, não percebia Ahora, que o ese povo, Deus estava cumplimiento preparando o povo para de quando ele se Apocalipsis fosse 11, do nosso meio. Mas esse cumprimento todo lo de que Apocalipse tiene que 11, cumplirse, esse no hay otra cumprimento, forma, tudo no hay que otra tem manera que se de cumprir, evadir. não tem outro jeito, Y não no tem outra pueden decir, forma de evadir isso, como de yo dije un escapar día, disso, de desean que fugir Él disso. venga para E que não se sufra pode o para que dizer pase por como cosas, diziam cuando Él hoje em dia venga que viene en un desejam que ele cuerpo venha para que ele sofra ou glorificado, passe por coisas, ya e viene já quando ele vier, con vem com o todos corpo glorificado, já los vem de las com edades y los de nuestro tiempo. todos Él es uno os de los que das viene eras e os do nosso y tempo. ya Ele de é um 30 40 desses que días bajo vem la guianza e divina. já Ya de de 30 a ahí 40 nos dias sob vamos a a la guiança cena de las divina, bodas del debaixo da Cordero. guiança divina, El cumplimiento de daí lo já que falta por nos vamos cumplir para a tiene ceia que das ser bodas do Cordeiro, o cumplido por cumprimento do que medio falta por se de cumprir, velos de tem que carne, ser de cumprido seres humanos através de queden véus de vivos carne, y de que seres estén vivos humanos, para cumplir que Dios lo que fiquem falta por vivos e que cumplir estejam vivos para Deus de su cumprir aquilo que programa que falta ya Él por se diseñó desde cumprir. antes de la fundación del Do mundo seu y programa que ele tiene já que desenhou, todo ser planejou desde antes da fundação cumplido do mundo en e este tem planeta Tierra que en tudo tem que ser cuerpos de cumprido carne. neste planeta Terra Lo que em Dios va corpos de a carne. cumplir en cuerpos glorificados ya, O que ya esa es Deus vai otra etapa en el cumprir em programa corpos divino, glorificados. por Já medio de los isso hijos já é de uma Dios. outra etapa no programa Y lo divino, que tenga que cumplir por no meio medio de dos los filhos de Deus e com os filhos de Deus. E que aquilo que ele tiver quedarán que cumprir pasando por la gran através tribulación y de los que entren daqueles vivos que al milenio, ficarão passando pela grande tribulação e que daqueles que ya es un entrarem programa vivos pelo que ya Dios milênio, tiene que já é um predestinado y programa preparado que Deus tem para ser cumplido. Pero lo que predestinado e nos corresponde a preparado nosotros en el para programa ser divino es cumprido. cumplir Mas o que cabe a la nós no parte que nos programa corresponde a divino é nosotros cumprir o que estando nos en estos cabe, cuerpos a parte que terrenales. nos corresponde, que nos Y cabe, estando eso que nestes falta por corpos cumplir, que Él nos habló terrestres. allí en el E verbo hecho carne, isso que faltar por frente al se cumprir, que Jordán, ele nos una falou brecha aí de no 20 verbo años, son feito carne, mensajes que ya Dios allí nos diante do estaba Jordão, uma mostrando, brecha de 20 estaba anos, são profetizando mensagens las que cosas Deus que aí já estarían nos estava ocurriendo en mostrando, este tiempo estava final, profetizando as coisas las que cosas estariam que acontecendo neste estaría tempo do cumpliendo fim. Dios por Nessas medio mensagens, as de coisas que los velos de carne, Deus estaria que son los cumprindo escogidos de através Dios, que dos están véus siendo de preparados carne, para que obtener são os la fe de escolhidos de rapto, Deus, y que estão por sendo medio de la preparados para palabra hecha obter a fé de carne, la rapto cual e, tendrá que pasar por através ese da palavra momento feita difícil. carne, a qual terá que passar por esse Por momento eso, difícil, a palavra feita todo lo que carne. falta por cumplir, Por isso, ya tudo o que Dios lo ha faltar por hablado, se se ha cumprir, o profetizado, que y falte por ahora se cumprir, estamos Deus en já el o cumplimiento falou, de já esa o palabra, profetizou, tem se siendo profetizado materializada, e agora siendo estamos no cumplida en medio cumprimento de la dessa iglesia del palavra Señor. sendo materializada, sendo cumprida Pero no meio da igreja el, do Senhor. Porém, la parte ele, importante que debemos de vigilar a o de estar, parte importante que que quizás devemos no se había vigiar, hablado ficar así, atentos, es pode estar, talvez não la se tenha forma falado que Dios se assim, llevó é al a mensajero forma, o jeito que Deus y la levou forma o en mensageiro. que Apocalipsis E a 11 forma, o jeito em tiene que que cumplir Apocalipse de esa 11 manera y esa forma en tem la cual que cumprir. se Essa cumplió y se forma, esse vio jeito, en Jesús na qual onde se cumpriu e se y viu será em cumplido en Jesus, el tal campo como se espiritual cumpriu e y se viu em también Jesus. E será va a cumprido haber no una campo, na parte esfera de espiritual, e também sueños que tuvo algún vai ter uma hermano y también parte de esa sonhos que algum parte irmão de teve, e Apocalipsis 11. também essa parte O de sea Apocalipse que 11. el pueblo de Dios ya Ou está seja, aqui bien maduro y está o consciente povo de Deus de já todas esas está cosas bem y no nos amadurecido va a e tomar bem por consciente de sorpresa todas essas coisas e lo não que nos Dios vai ya tomar por predestinó surpresos, y ya como uma profetizó por medio de surpresa, los aquilo que profetas y Deus más já por este predestinou e já mensajero, profetizou por através dos este poderoso profetas, e muito arcángel mais por este que Dios ha mensageiro, enviado. por este poderoso arcanjo O sea que lo que que Deus Dios enviou. ha hecho con Não nos nosotros vai surpreender, no ou lo seja, que hizo aquilo que Deus fez con los conosco, discípulos de Juan, não fez. no lo hizo Deus não fez con los isso com os discípulos del discípulos hermano de Branham. João, não fez isso com Pero recuerden os que discípulos do irmão Branham. Jesús se Mas los venía lembrem-se diciendo. que Jesus Muchas veces les repitió vinha que el falando Hijo com del Hombre eles será isso, entregado muitas vezes en repetiu para manos de eles: o Filho do pecadores, Homem vai ser será entregue matado, nas mãos de crucificado, pero al tercer pecadores, día resucitará. será Él matado, se lo morto, venía diciendo. crucificado, mas no terceiro dia Ya había preparado un ressuscitará. pueblo para Ele eso vinha falando isso y para aún eles, así se já desparramaron. vinha preparando Y o es povo por eso para que isso, e el verbo hecho carne mesmo dijo, assim eles se se lo he dicho para desparramaram, que se cuando suceda espalharam. E lembre-se que o verbo feito carne no se disse que eu tenho desparramen, falado isso para que sino quando que aconteça es não el se segundo ser humano desparramem, não se que espalhem, estando vivo en senão esta que é tierra o segundo ser profetiza humano
estando que va a vivo ocurrir nesta terra, y e profetiza que al tercer día profetiza se que va a vai levantar. acontecer isso. E Es profetiza la que no segunda terceiro ocasión dia que vai eso ressuscitar. se ha hablado y el Essa é que a lo segunda habla vez que se isso cumplirá en se esa palabra, falou, e quem fala isso, porque estamos en el se tiempo cumprirá essa palavra em de quem la fala palabra isso. Naquele que ser fala isso. cumplida, Estamos no ser cumprimento da vivificada, ser palavra materializada. Lo que ser falta por ser cumprida, é cumplida, ser esa vivificada, ser palabra que fue ya materializada, daquilo hablada que falta y por ya ser cumprida, essa programada, ya palavra está que en já los foi planos de Dios falada y estamos en las e últimas já foi hojas programada e já de está ese nos programa, planos ou estando projetos de Deus, e nosotros estamos en nas estos últimas cuerpos. folhas desse Luego, programa. quedan todavía Nós, estando la nestes luna de corpos, miel, depois, queda ainda todavía, restam o sea, la cena depois de la a boda del lua de Cordero, mel, la luna de ainda miel resta, ou y seja, a ceia das la bodas do nueva Cordeiro, a Jerusalén lua de mel subiendo e del corazón de la a tierra. Nova Así que Jerusalém todo es surgindo palabra do coração da terra, siendo de modo que cumplida tudo é en palavra este tiempo sendo final. cumprida El verbo neste tempo hecho do fim, carne neste tempo final. en O el fin Verbo feito del tiempo. carne no fim Hoy, do tempo. en esta Hoje, pequeña plática, podemos nesta pequena colocarle ese conversa, tema hoy viernes podemos 14 de abril. colocar esse tema Ahora en la hoje, mañana, sexta-feira, 14 de Dios abril. nos ha dado estas palabras. Agorinha pela manhã, Deus nos deu estas Estábamos palavras, nesta escuchando manhã, ese agorinha. mensaje, un extracto del verbo hecho Estávamos carne del escutando 85, y Él sobre nos ha dado essa unas mensagem, um cositas aquí extrato Verbo Feito Carne de que 1985, e Deus nos deu deseaba umas compartir coisinhas con todos aqui ustedes sobre isso que eu para que en ese desejava tiempo, en compartilhar esa com hora todos negra que vocês. ya Para que está nesse tempo, nessa hora entrando negra, y no escura, sabemos que cuánto já tiempo está durará, entrando, esperamos que e sea não corto sabemos por quanto tempo y ela que ya durará, esperamos en que ese seja por tiempo ya curto tempo, e que difícil y já, duro, nesse tempo todos já estemos difícil, adoptados. duro, Todo el todos cuerpo místico estejamos de creyentes de este adotados. tiempo, de Todo o corpo nuestra místico edad, de la edad crentes de la deste piedra angular y tempo, de la dispensación de de reino. Es mi nossa petición era, era da pedra para que así angular e da no se dispensação do reino. É o escandalicen, meu pedido para así que assim não se todos estén escandalizem, preparados y para con que la fe assim bien firme todos y estejam bien alta preparados e com a fé para bem no firme e escandalizarse, bem sino alta, que con elevada, para adopción, não se ya un hijo de escandalizar, Dios senão adoptado, que lo que com va a a decir es, adoção, Señor, já hágase um filho de Deus conforme a tu adotado, o que palabra, vai dizer é: Senhor, conforme a tu faça-se voluntad. conforme a tua Y ahí, palavra, conforme como a tua tenemos vontade. algo E aí, que nos respalda, que es la como palabra, temos podemos algo, irnos a temos las uma coisa que escrituras nos y podemos respalda, ver que é a que eso palavra. tenía que Podemos ser ir para así. as Escrituras e Así que podemos ver que isso estén tinha que ser siempre assim, desse agarrados de la jeito, de palabra modo del que verbo y no estejam lo suelten, sempre agarrados da palavra do porque Verbo obtendremos e la não o victoria que ya soltem, está profetizada. porque El obteremos a verbo hecho vitória que carne já en está el fin del profetizada. tiempo. O Verbo Que feito Dios le bendiga y carne Dios le no guarde fim y do tempo. gracias por Que Deus abençoe, Deus nos permitirme llegar guarde. a E cada muito uno de ustedes obrigado por por me medio permitir de mi chegar voz. até cada um de El vocês verbo hecho carne através da en el minha fin voz. O del Verbo tiempo. feito carne no fim do tempo. Palavras do nosso amado pastor profeta José Benjamin Pérez.